Turma, vamos ver quem tá por aí. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou a doutora Roberta Ferrari, eu moro em Cacoal, Rondônia, e eu fiz especialização em cardiologia, tenho 48 anos e estou na área, atuando aqui em Cacoal, na área de saúde, né? Desde 2000, são 20 anos praticamente que eu estou aqui em Cacoal. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a diferença de asma para bronquite. Quem tá aí, turma? Já tem uma galera aí? Vocês podem me dizer de onde vocês são? Vamos conversar um pouquinho sobre asma e bronquite, porque tem uma boa dúvida entre essas duas doenças, né? É muito comum a asma e a bronquite no país e está muito se falando nisso, até porque um dos agravantes para quem pega o coronavírus, né? Uma das coisas que complica a situação de quem está com coronavírus. E eu, infelizmente, passei por isso, sou uma das pessoas que teve esse tipo de complicação, né? Vocês sabem que eu fiquei vários dias em coma e sob respiração mecânica, né? Entubada, depois com traqueostomia, né? Mas sob ventilação mecânica. Fiquei 34 dias e a minha experiência foi bem terrível mesmo, muitos de vocês já sabem. E eu tô aqui para tirar algumas dúvidas entre asma e bronquite, porque tem uma diferença e as pessoas confundem muito. Então, bom dia a todo mundo, bom dia Lucimar, né? Bom dia Leila, bom dia Eusa, bom dia Maria Luísa, bom dia Marlene, Leonira, tudo bem, dona Leonira? Muito bem, turma. Então vamos lá. Vocês têm uma ideia do que seria a diferença entre asma e bronquite? Alguém já ouviu falar, né? Eu sei que é comum de todo mundo entender e já ter visto até alguém com falta de ar e o peito chiando. O peito fica parecendo que tem um monte de gatinho dentro, fica chiando, fica bastante chiado no peito. Não é uma falta de ar assim, só o fôlego ofegante, a sensação da falta do ar. Tem esse chiado que é o que complica muito e dá um desconforto muito grande, que parece até que a gente vai morrer quando a gente está em crise. E eu tenho asma. Eu convivo com isso desde criança, porque asma é uma coisa já herdada, né? A asma vem de família, a asma é muito comum esse ganho familiar, infelizmente, né? Não é um bom presente de família, mas eu tenho asma, tenho rinite também, tenho sinusite crônica. Aliás, eu tenho várias ites, né? Mas a asma é o que caminha comigo a vida toda, né? Desde que eu me entendo por gente. Então, assim, a asma é uma coisa que vem. A asma é uma inflamação, um aumento da espessura dos brônquios, que são os canais que levam ar para o pulmão. E quando você faz assim uma atividade física que você tem que puxar mais o ar, você chia. Se você entra em contato com alguma poeira, você pode chiar, que dificulta mais aquela respiração. Quando você está gripado com um vírus ou uma bactéria, pode ser até uma pneumonia, aquilo complica muito porque chia muito o peito. E as pessoas confundem muito asma com bronquite. E a bronquite, ela é dividida em duas. Tem a bronquite aguda, que é aquela que fica por uns dias, pode chegar até uns 2, 3 meses, mas geralmente uns dias. E tem a bronquite crônica, que é mais de 3 meses, 2 anos, que é muito comum,
né? Principalmente em pacientes que fumam. Então, o cigarro é a pior coisa para quem tem esse problema pulmonar, né? E é a pior coisa para causar a bronquite também. Existem pacientes que têm as duas coisas, tem asma, já vem com a herança de família, e tem bronquite também. A bronquite, ela é muito relacionada com por exemplo, essas crises de bronquite são muito relacionadas com uma virose, né? E virose, geralmente a gente não precisaria dar antibiótico, né? As viroses de forma geral. Então, assim, se perde muito no tratamento da bronquite aguda, porque as pessoas ficam toda vez tratando com antibiótico, e isso é uma controvérsia aí, é uma briga desse tratamento da bronquite com antibiótico e sem antibiótico, né? Mas eu não tô aqui para entrar nessas controvérsias médicas aí, da turma que gosta de passar o antibiótico e a turma da ciência que não passa antibiótico, né? Mas a bronquite ela é mais manifestada quando você tem uma infecção, tanto de vírus como bactéria, pode ser uma bronquite também até por fungo. Então, essa grande diferença entre a bronquite e a asma. Então, a asma é uma coisa que você herda, né? E a bronquite é uma coisa que você adquire, né? A asma vem na sua genética. Você tem já os brônquios, bronquíolos, né? Já com eles são mais espessados, eles são mais inflamados. O que tem bronquite, não. O que tem bronquite, ele geralmente é um fumante que tem uma virose e fica chiando o peito e com falta de ar. É diferente. Ou então que junta a asma com a bronquite e fica aquela situação perpétua de muitos anos. Geralmente não se cura, só se assim a gente consegue paliar, né? Como uma pressão alta, que a gente passa remédio e ela melhora por uns tempos, mas depois pode acontecer de voltar, principalmente quando não cuida. Então, o que acontece? Uma das coisas que se usa para diferenciar asma de bronquite são exames complementares, né? Realizados com um pneumologista. O pneumologista é o médico que cuida do pulmão. Não é a minha especialidade. Eu só estou passando aqui para vocês a minha experiência como cardio, né? Na cardiologia do dia a dia, no consultório geral do dia a dia. Eu não sou pneumologista. Mas eu entendo um pouco do assunto, até porque eu sou asmática. E eu tô passando para vocês porque essa confusão é muito grande. E eu acho que é bem bacana todo mundo saber as diferenças, assim, né? E outra coisa que pode piorar a situação da bronquite, até da asma também, agora eu tô lembrando aqui, são as fumaças, né? Ou os pós. Então, quem convive... Aqui em Rondônia tem muito aquela cultura do fogão a lenha. Então, as pessoas que convivem muito, assim, nesses ambientes que ficam lá, aquela fumaça do fogão a lenha, é uma coisa muito complicada mesmo. A Andréia tá falando aqui pra gente que ela tem uma filha de 10 anos que tem asma, que já ficou 2 vezes internada, isso só ataca mais no inverno, usa bombinha de manhã e de noite. Então, André, é isso mesmo. Quem tem asma tem que tratar a vida toda. Quem tem bronquite, às vezes não. Agora, quem tem asma e bronquite tem que tratar a vida toda também. É super importante isso. Na parte de cardiologia, tem uma doença cardíaca que chama, na realidade é como se fosse uma síndrome, que a gente chama de cor pulmonale, que é o coração de quem tem problema de pulmão. Então, com o tempo, se a gente não cuida da asma ou até da bronquite, nós podemos desenvolver esse cor pulmonale, que é o problema de pulmão, é o problema de coração por causa do pulmão.
Isso é muito sério, geralmente não tem reversão, né? Então, eu deixo esse alerta para vocês. Quem tiver asmáticos na família, que tem a chamada bronquite, porque a maioria conhece como bronquite, né? Não fala muito em asma, mas o certo é asma. Aqueles que nascem, que já vêm lá de criança com aquele problema. Então, já tem que tratar certinho, porque corre o risco de desenvolver isso aí. Uma doença, assim, que é da mesma classificação da bronquite é o enfisema. Qual que é a diferença de enfisema para bronquite? Na bronquite, a gente não tem destruição do pulmão. O pulmão não se deteriora, no sentido dele não se desfazer. No enfisema, o pulmão se desfaz, o tecido pulmonar se desfaz. Então, formam-se cavidades, às vezes, né? Buracos dentro do pulmão. E é uma doença pulmonar muito grave. Bronquite e enfisema, tanto a bronquite crônica como a aguda e o enfisema, eles dão com o tempo. Desculpa, gente. Eles são chamados de doença pulmonar obstrutiva crônica, né? É a dificuldade, né, da respiração crônica. Ele está enquadrado em doenças pulmonares obstrutivas crônicas, tá? Então, asma e bronquite, né? E com o tempo leva ao cor pulmonar também. Então, gente, por favor, cuidar demais, não deixar de tomar medicação, seguir as orientações do pneumologista. Para os asmáticos, infelizmente, a vida toda a gente tem que estar acompanhando, tem que estar usando a chamada bombinha, né? E vocês devem perceber, assim, depois que eu fui entubada e fiz a traqueostomia, ó, esse buraquinho que eu tenho aqui embaixo é da traqueostomia. Quando não dá mais para ficar com o tubo, eles fazem esse buraco que vai até a traqueia para colocar a mangueirinha aqui, para não ficar na garganta, senão a gente fica, depois não fala se ficar muito tempo, pode acontecer das vias aéreas, né, dos canais que passam o ar, eles se fecharem, né, ali naquele tubo, é uma coisa que fica irritando, então não pode ficar ali o tubo muito tempo. Aí com uns 14 dias mais ou menos, né, 14, 15 dias, eles fazem esse buraco aqui. No meu caso, quem fez foi o Dr. Cláudio Queiroz, e foi excelente, porque muitas pessoas às vezes até ficam com problema independente disso, né? E até perde algumas funções, mas no caso dele foi perfeito. E eu fiquei com todas as minhas funções certinhas, né? Para quem mora aqui em Cacoal, muita gente conhece o Dr. Cláudio Queiroz, excelente cirurgião de cabeça e pescoço. Então, é até importante, muitas pessoas me perguntam que cicatriz é essa, né? E essa cicatriz é a do tubo que fica aqui. Então, você não pode ficar com o tubo da ventilação mecânica um mês na garganta, tá? É por aqui que fica o tubo, certo? Aliás, eu tenho várias cicatrizes, né? Que hoje em dia, eu penso, já é uma coisa antiga, mas hoje em dia está se falando muito na pronação, que é uma posição que a gente fica de bruço quando está internado ou mesmo em casa. Eu já fiquei pronada em casa para melhorar o fluxo pulmonar, porque quando você fica deitado de bruço, você abre mais o pulmão. Então, essa prona que a gente faz durante a internação em UTI, principalmente, hoje em dia está muito comum, ela causa, assim, acaba causando algumas feridas, porque você fica muito tempo ali comprimindo aquela região. Então, eu tenho aqui na minha testa, eu fiquei com uma falha aqui na sobrancelha da cicatriz também. Então, eu tenho várias cicatrizes de escaras, que a gente chama, que são de feridas,
por causa das posições que eu fiquei. Afinal de contas, eu fiquei 34 dias em ventilação mecânica, né? E no total foram 46 dias internada. Na UTI eu fiquei uns 4 dias acordada, mas eu ainda, como eu não me movimentava, eu também fiquei ali com muito parada em cima, né? E eu não sou tão magrinha. Eu não sou obesa, apesar do vídeo não favorecer muita gente, eu não sou obesa não. Mas eu tenho sobrepeso, não é aquela coisa exagerada, mas eu tenho sobrepeso. E esse sobrepeso acaba prejudicando aí. Durante a internação na UTI, eu perdi muito peso também. Mas isso não é o suficiente, porque o menor peso, mas você não movimenta, não sai daquela posição, causa a ferida da mesma forma. Pode ser super magrinho. Se ficar naquela posição, causa ferida igual. Então, até algumas pessoas então perguntam das cicatrizes, e é isso que acontece, né? E eu sou um pouco rouca, né? Vocês podem ter reparado, não é por causa do tubo, né? Que ficou na minha garganta, não é. É porque esses medicamentos que a gente usa, eles podem causar rouquidão, tá? Esses medicamentos tipo bombinha que a gente usa pode causar rouquidão. E aí é uma soma, porque na minha família tem um pouco de rouquidão também, né? Na voz da família, né? Mas como a gente, como eu uso bombinha já há muitos anos, então eu sou rouca por causa disso também. E conforme eu vou falando, quanto mais eu vou falando, mais rouca eu vou ficando. Então, vocês desculpem aí a rouquidão, mas geralmente é por isso, né? Eu tive, assim, vários colegas que foram internados e estiveram em UTI na mesma época que eu, e ficaram bastante tempo também. Vários ficaram sem voz, com a voz bem baixinha ou até sem voz. Mas eu, graças a Deus, eu tive esse privilégio, que eu agradeço a Deus todos os dias, por eu ter uma voz, e tenho uma voz até potente, né? Que todo mundo sabe que eu falo. Aqui quem convive sabe que eu falo alto. E eu vou me empolgando, eu falo mais alto ainda. Tem paciente até que às vezes acha que eu tô brigando, mas não. Aí eu tenho que sinalizar que não é uma discussão. Às vezes é porque é aquela coisa do italiano de falar alto, né? Que eu tenho essa descendência desse povo que fala bastante alto e fala muito, né? Então, mas é bom, porque daí como eu gosto de falar e gosto de falar para as pessoas, né? E assim, eu não gosto de falar, conversar borracha, como dizem, assim, de conversar bobagem, mas eu gosto de conversar coisas que instruem, coisas que ajudam. E isso eu acho bem bacana. E então, nessas horas eu falo mesmo. E no consultório, quem me conhece sabe que eu falo muito. Quem me conhece de consultório. Gente, deixa eu falar um oi aqui para Marta Flor. Olá. A pessoa sente o sofrimento durante a intubação? Não. Então, assim, para você sentir o sofrimento durante a intubação, é só se for uma intubação em situação muito desgovernada, que você está fora do hospital, numa situação muito de urgência, onde não tem nada, aí você sente. Mas, dentro de um ambiente controlado de hospital, geralmente tem uma medicação que você apaga. Eu, por exemplo, como eu tinha muita falta de ar mesmo, e antes deles me intubarem, foi tentado outros procedimentos, né, que tem uma ventilação que ela não é invasiva, ela é uma ventilação por fora. Eu fiquei com tipo um capacete, assim, que chegava bastante oxigênio para mim, né? É uma ventilação não invasiva, é tipo um capacetão, assim, transparente e tal. Se eu achar a foto, eu até posso postar para vocês verem como é essa ventilação não invasiva. Que eu tenho uma foto que um amigo meu que ficou conduzindo a minha situação no começo, vocês me desculpem que eu tô suando um pouquinho aqui.
esse amigo que conduziu, ele tirou uma foto que a gente tinha combinado de tirar antes de tudo, né? Só que o que acontece? Eu tava com tanta falta de ar que eu esqueci muita coisa muito antes de entubar. Então, eu não lembro, assim, de nada. Graças a Deus, os medicamentos e tudo fizeram com que eu não lembrasse de nada. E durante o tempo que a gente fica em coma, a gente fica sonhando, como se estivesse dormindo. Então, assim, em alguns momentos, durante o sonho, você sente, assim, alguma coisa, mas por exemplo, quando vai pegar a artéria do pulso, do punho aqui, tem uma artéria aqui, a artéria radial, eles puncionam com a agulha, não é uma veia, é uma artéria, ela é profunda e dói bastante. Então, como é um procedimento que dói bastante, eu tive alguns sonhos que eu estava sendo, que alguém estava pegando no meu pulso e que estava pulsionando o meu pulso. Mas eu sonhei isso porque eu sou da área de saúde e eu conheço o procedimento. Então, eu devo ter associado aquela dor que eu estava sentindo, a gente não deixa de sentir a dor. Então, a gente vai sonhar com alguma coisa que está incomodando, mas a gente não sabe o que é. Na cabeça da gente, a gente está sonhando. E tem pessoas até que nem acham que estão vivendo, porque o sonho é tão real que parece, em vários momentos, eu achei que eu estava vivendo. E eu ficava perguntando para mim mesma, mas como que eu vim parar aqui? Eu não lembro do caminho, né? Então, é bem interessante isso, mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, nas vezes que eles iam pulsionar a minha artéria radial, eu sentia como se alguém quisesse pulsionar a minha artéria radial. Mas esse sofrimento passava rápido. E era um sofrimento necessário, né? Muito necessário. E eu não sei dizer, como a gente fica muito sedada mesmo, né? E usa morfina na gente também. Então, eu não me lembro, não sei dizer quantas vezes isso aconteceu. Tem sonhos que eu lembro muito até hoje, sonhos bons até. Mas assim, como se eu tivesse vivido realmente aquilo, sabe? Mas com algumas pessoas muito queridas, mas tive pesadelos também. Então, é como se estivesse dormindo e daqui a pouco aquilo já muda tudo também, e como é sonho, muda também, a gente sonha, uma hora você está sonhando uma coisa, daqui a pouco você está sonhando outra, só que emendou lá 34 dias, e realmente quando eu acordei, eu achava que tinha poucos dias, né, que eu estava na UTI, eu sabia que eu estava na UTI porque eu estava lúcida quando eu fui para a UTI, então eu achava que tinham passado poucos dias. Então, foi uma grande surpresa quando eu acordei e até as pessoas conseguirem me explicar o que estava acontecendo, demorou um pouquinho, porque a gente não acorda acordado assim, a gente acorda meio sonolento, meio fora ainda. Então, a gente está meio viajando ainda, né? Tá com muita sedação. E eu acordei, eu ainda estava no aparelho, porque no meu caso, eles tiveram que me acordar antes de tirar o aparelho. Então, eu não dava para ficar assim muito tempo acordada para não prejudicar a ação do aparelho também funcionar no meu pulmão. Geralmente, eles primeiro tiram o aparelho e depois acordam. Mas, no meu caso, teve que ser diferente, porque aconteceu do meu problema de pulmão que já era antigo, dificultar isso daí, e aí o procedimento para eu acordar foi diferente, né? Quem cuidou muito de mim na UTI, no hospital regional, quando eu estava lá, foram vários colegas muito queridos, um deles é o Dr. Pablo, que é um cardiologista de Cacoal, né, que trabalha na hemodinâmica, do lado do Hospital Euro, ali na Cardio Center. É um cardiologista muito querido e ele cuidou muito de mim lá, além dos outros colegas. Eu não vou citar todos, os que eu lembro são
o Pablo e o Saulo, porque, se eu não me engano, foi o Saulo que me entubou e eu tive contato com o Saulo também. Eu não estava lúcida, eu não sei quem mais cuidou de mim, mas eu tenho mais ou menos uma ideia. Quem ficou mais responsável pelo meu caso no Hospital dos Acidentados foi a doutora Maria Cândida, que é maravilhosa também. Que é, nossa, dizem que ela é brava, comigo ela não foi brava não, mas dizem que ela é um pouco brava, assim, rígida, mas brava no sentido bom, que ela é rígida, ela é assim, certinha, mas ela que ficou mais responsável pelo meu caso, junto com os colegas que trocavam de plantão. Ela ia, até onde eu sei, ela ia praticamente todos os dias da semana, e menos, se eu não me engano, sábado e domingo. E ela cuidou muito de mim, ela foi uma querida, ela foi atrás de tudo que eu precisava para eu voltar, porque para o meu organismo funcionou diferente. Não serve de base para o resto das outras pessoas, porque foi diferente mesmo, por causa da minha condição de asmática crônica, né? Já com 48 anos, de asma, né? Porque eu sou asmática desde sempre, então foi muito difícil mesmo, né? E eu tô falando tudo isso para vocês porque também muitas pessoas ficaram me perguntando, mas quem é essa aí que tá falando, né? E muitas pessoas não sabiam que eu era médica, fizeram até uns comentários estranhos, mas tudo bem. Eu compreendo que às vezes o vídeo vai passando de um para o outro e as pessoas não me conhecendo, fica mais complicado de entender, de repente, o que essa mulher tá falando aí, né? Então, é bom para mais pessoas me conhecerem. Vários seguidores chegaram. Aliás, eu estou muito grata pelos seguidores, tá? E quanto mais pessoas na minha página do Facebook, mais eu consigo levar a minha mensagem, os meus esclarecimentos para mais pessoas. Não foi eu não falei assim muito a fundo sobre asma e bronquite, muito menos sobre enfisema, porque é só para vocês saberem mesmo essa diferença, né? Que é importante saber, que é importante tratar, que dá problema se não cuidar, né? Nessa fase que nós estamos vivendo é extremamente importante. Quem fuma, pelo amor de Deus, parar de fumar, porque demora para acontecer, mas quando acontece é uma bagaceira terrível. Então, gente, pelo amor de Deus, cuidado com fumaça de fogão a lenha. Tenta canalizar de alguma forma, não sei se é possível, porque tem pessoas que não podem, que precisam do fogão a lenha, né? Então, assim, é por isso que eu tô falando isso. Muito bem, Dona Nancy, deixa eu enxergar a fotinho aqui. Ai, não tem ninguém na fotinho. Porque Nancy pode ser tanto homem como mulher, né? Muito bom dia. Luciana tá comentando aqui. Passou para o outro lado, sentiu a dor do paciente. Na realidade, a dor do paciente eu sinto desde criança, né? A gente não deixa de ser humano e não deixa de ter os problemas. Porque às vezes o médico tá lá e ele parece que não sente a dor do outro, mas a gente sente. Às vezes a gente até sai e vai chorar no cantinho, porque na realidade você tem que dar, né? Você tem que passar seu recado pro paciente, né? E você não pode fraquejar na frente do paciente, porque ele já tá, né, numa situação indefesa. Se você chorar junto, aí complica. Mas então tem médicos que parece que são mais frios, mas eles sofrem também e tal. E a gente vai chorar em casa, né? Vem se chatear e buscar informação. Às vezes é algum caso que a gente não está acostumado, que é diferente, porque cada pessoa é diferente, né? E aí, às vezes a gente tem que conversar com um, com o outro. Hoje em dia está muito mais fácil, porque nós temos os grupos de WhatsApp, né, e de Telegram,
onde nós conseguimos conversar entre nós, médicos, e vários colegas de vários locais do país, né? Então, eu participo de um grupo da minha turma, principalmente eu participo de vários grupos, mas essa turma de médicos que são da época da minha faculdade, eles são maravilhosos e tem muita gente boa, inclusive tem gente famosa no grupo. E eles ajudam muito quando a gente tem uma dúvida, assim, esse caso aqui é muito diferente. Aí todo mundo conversa sobre aquilo, é bacana. Então, é assim, né? A gente, às vezes, Tem paciente meu que fala que eu sou brava também, porque eu falo a verdade. Eu não quero que o paciente saia do meu consultório iludido. Sai de lá. Eu falo bastante, mas falo para saber o que está acontecendo mesmo e falo para o paciente diretamente, né? Porque às vezes a gente fica com dó quer poupar o idoso, fica com dó, mas se às vezes o idoso não souber certinho o que está acompanhando, o que está acontecendo, né? Aliás, ele não vai colaborar às vezes. Né? Então, na maioria das vezes o paciente só cai na real e colabora com o tratamento quando ele sabe, quando ele acredita no médico, ele sabe que o médico está sendo verdadeiro e que é aquilo mesmo que está acontecendo. Então, às vezes, a gente tem que ser firme, não é bravo, é firme, né? A gente tem que ser firme. Então, aí essa cara sorridente de simpática tem que dar uma fechadinha, né? Mas os meus pacientes já me conhecem, né? A maioria já me conhece e sabe que é por amor, né? Que às vezes eu sou firme com eles. Porque eu quero que dê certo. Qual é o médico que não quer que dê certo, né? Pra gente ficar feliz, pra nós médicos ficarmos felizes, geralmente... Não é muito comum um médico que não gosta da profissão. Geralmente os médicos gostam da profissão e eles querem que dê certo. Eles não querem que vocês saiam de lá piores do que eles chegaram. Todo mundo quer que dê certo. Por quê? Todo mundo quer que o paciente volte, que goste, que indique. Vamos pensar assim que tem um médico aí que só pensa em dinheiro. Tudo bem. Mas ele quer que você melhore, porque se ele só pensa em dinheiro, ele quer que você volte, né? Então, no primeiro momento, todo mundo quer acertar. Todo mundo quer fazer certinho. Pode estar com a cara feia, pode estar com a cara simpática. O médico quer acertar, né? A gente quer acertar. Quando eu tenho um paciente na minha frente, eu já fico pensando, desde que ele entra, fico vigiando tudo que ele faz, até como ele me cumprimenta. As limitações dele. Porque eu quero acertar, eu quero que saia do meu consultório com o tratamento correto, né? Mas tem médicos que têm um dia a dia muito sofrido e não conseguem nem sorrir, né? Tem médico que tem a cara brava até com os próprios colegas médicos. Eu tenho os colegas que, pelo amor de Deus, às vezes eu quero sair correndo deles. Porque o baixo astral é enorme, mas é de pessoa para pessoa, cada pessoa é de um jeito, né? Então, assim, às vezes aquela pessoa tem muita dificuldade fora daquilo ali, né? E ela sabe a matéria, sabe medicar, sabe cuidar, mas tem aquela tristeza dentro dela, aquela amargura dentro dela. Aí é mais difícil. Mas graças a Deus, eu sou daquela família que não fica amargura nenhuma. 5 minutos a gente já tá no alto astral de novo, né? Geralmente italiano é assim. Italiano não guarda sentimento, né? Se tem que esbravejar, esbraveja logo. E logo em seguida já passa aquilo e já fica sorridente, e toca o barco e esquece, né? Ai, meu Deus. Então é isso, gente. Eu me estendi muito, era para ter falado muito menos, para não cansar vocês.
Eu vou ler todas as perguntas e todas as manifestações. Eu adoro os coraçõezinhos que vocês mandam também, as figurinhas. Adoro quando vocês me falam de onde vocês são. Adoro saber quando são da minha terra natal, que é Taubaté, que eu tenho uma família que eu amo em Taubaté. Tenho uma família que eu amo em São José dos Campos. Tenho lá irmãos. Então, assim, eu quero deixar um grande abraço para vocês. E qualquer dúvida, vocês colocam aí que eu vou responder devagar depois. Essa minha mão direita ainda está um pouco devagar, mas eu estou fazendo bastante fisioterapia. Minha dificuldade é mais nessa região aqui, até o cotovelo, que para alguns movimentos, esses dedinhos aqui estão funcionando bem, que para alguns movimentos dificulta, né? E cansa o braço e dói o braço, por isso que eu demoro. Tá bom? Mas, olha, um grande abraço para todos, um dia excelente e a gente vai se conversando. Eu pretendo fazer muitos mais lives e quanto mais apoio eu tiver de vocês, melhor para eu poder continuar. Maravilha, um grande abraço.